Um outro tema aqui para a gente falar, a gente tem visto também a antecipação aí da vacinação em muitas cidades, né? Esse é o ponto principal para a retomada aí robusta da economia esse ano. A gente vê a ansiedade, né? Quando cada vez vem ali em algumas cidades ou estados anunciando essa antecipação ali, a ansiedade das pessoas que estão naquela faixa etária. Enfim, a gente sabe o quanto isso tem, né, impacto direto com a nossa retomada. Os números do varejo já mostram uma recuperação importante, mas que não aconteceu da mesma forma em todos os outros segmentos. Na sua opinião, o que você acha que falta aí para os setores se recuperarem como um todo? Por enquanto, as boas oportunidades estão em empresas de quais ramos do varejo que você acaba enxergando melhor ali? Olha, o que falta é o que você colocou mesmo, né? A gente ter uma vacinação em massa o suficiente para dizer com tranquilidade que a pandemia ficou para trás. Foi o que a gente viu, por exemplo, na Ásia, né? Então a Ásia foi o primeiro país, primeira região onde a pandemia foi controlada. A gente já teve a abertura das economias, inclusive eles já estão retirando os incentivos. A gente tem outras regiões, como por exemplo a Europa e os Estados Unidos, onde esses incentivos ainda não foram retirados, mas se começa a falar na retirada, dado o grau de abertura da economia e principalmente a retomada da economia nessas situações. E a gente tem outras regiões como a América Latina e a Índia, por exemplo, onde ainda isso não está claro. E muitas vezes existe ainda a discussão se vão ser necessários ainda outros incentivos. Então, para a gente conseguir avançar, como outras regiões do mundo já fizeram, a gente precisa efetivamente de vacinação. Eu não vejo nenhuma outra solução de curto prazo que a gente consiga fazer isso. Quando isso acontecer, e a expectativa é que pelo menos até o final do ano a gente consiga ter um percentual alto de adultos vacinados e a gente consiga usar aquele termo, né, consiga voltar, não sei se é o novo normal, mas de alguma maneira alguma normalidade, a gente pode sim ter algumas oportunidades de investimento. Olhando para os Estados Unidos, o que a gente percebeu é que alguns setores demoraram mais para recuperar e foram, no final dessa recuperação, tiveram algum benefício. Por exemplo, de passagens aéreas. Hoje a inflação americana está muito alta porque o preço das passagens subiu bastante. Isso mostra um grau de abertura da economia bastante alto. Ou a mesma lógica pode se falar para turismo, hotéis, agências de turismo. Isso também pode olhar daqui para frente. O que a gente pode ver também, pegando o exemplo dos Estados Unidos, e por que eu estou pegando o exemplo dos Estados Unidos? Porque, como eu disse, eles estão um passo à frente nesse estágio de saída da pandemia. Carros usados, a gente teve uma demanda muito grande de carros usados nos Estados Unidos, porque as pessoas resolveram sair de casa, os insumos estavam difíceis, a venda de carros novos estava difícil porque você não tinha chip, então uma série de problemas fez com que os carros usados tivessem preços mais altos. Então, efetivamente, existem setores que se beneficiariam sim dessa abertura um pouco mais tardia. Mas isso, na minha opinião, é uma visão muito de curto prazo, eu poderia chamar até de especulação. Eu prefiro pensar mais em investimentos mesmos. E para olhar investimentos, eu tenho que fazer uma carteira balanceada, eu tenho que olhar o cenário como um todo, eu tenho que olhar a retomada, eu tenho que fazer uma diversificação global. E é um trabalho um pouquinho mais complexo que a gente costuma oferecer, propor para o nosso cliente.